bandidagem, com essa malandragem dele. O cara... Ai pessoal, de boas, vamos dar continuidade a essa teoria, então vamos começar. Após derrotar Cocabiel pela segunda vez, eu fico bastante entediado, pois nada que acontecia pela escola chamava a minha atenção, então eu dou um tempo de tudo. Pois eu estava extremamente cansado ao ponto de cair a qualquer momento. Eu andava pela cidade, indo em direção à minha casa, até que eu sentia algumas presenças me perseguindo. Eu falava em meus pensamentos que não se tinha paz nesse lugar. Eu olhava para trás e não via ninguém. Até que quando eu me virava de volta, a Zenovia e Koneko estavam em minha frente. Eu perguntava o que elas queriam comigo. Então Koneko e Zenovia pediam para que eu começasse o seu treinamento. Então eu tinha uma ideia. E eu falava para elas irem buscar o Issei. Koneko perguntava o porquê de chamar ele. Mas eu falo que o motivo era óbvio, quem trazer ele aqui o mais rápido ganha o primeiro teste. Então Koneko e Zenovia partiam atrás do Issei, e eu ficava pensando, e eu vejo que elas iriam trazer ele rapidinho, então eu usava o meu Kamui para ir até o Issei. Ele tava vendo umas revistas em seu quarto, ele toma um susto, e me perguntava o que você tá fazendo aqui? Eu falava que não tinha tempo, e usava o meu Kamui para levar ele. Logo em seguida as duas entravam na casa e vasculharam tudo atrás do Issei. Então eu retornava para onde eu estava. Issei pedia uma explicação e eu falava que se ele tivesse amor a vida era melhor não deixar que a Koneko e nem Zenovia ao menos se aproximar. Issei não entendia e falava gaguejando que não tinha motivos para ter medo delas, mas eu falava que o meu primeiro teste era castrar você. Issei escutando isso, sua alma quase uma saía do seu corpo. Então ele perguntava se eu tava maluco de ter feito uma missão dessas e eu peço desculpas e falo que foi a única coisa que eu pensei. Issei suava frio enquanto imaginava sendo capado. Então ele tem uma ideia. Issei falava em ficar no meu Kamui, e assim elas não poderiam encontrar ele. Então eu digo que essa é uma ótima ideia, então com meu Kamui Issei é transportado. Com isso eu fico aliviado e falo que elas não vão ficar no meu caminho, assim eu posso descansar em paz. Mas quando eu virava a esquina eu via a Ásia e a Keno. Elas me viam e me chamavam, eu vou em direção a elas. Então nós entramos em uma loja de biquínis. A Ásia me perguntava qual estava melhor. Eu falo que tanto faz, mas então a Keno falava que assim não iria funcionar, então ela pegava um biquíni bem mais chamativo e ela me pergunta o que eu achava. Eu me controlo para não pegar naqueles melões, e eu falava calmamente que esse tava legal. A Keno agradecia e falava que iria levar o que eu tinha escolhido, mas então a Ásia me pedia pra avaliar o dela também. Eu falo que esse também tá legal, a Ásia sorria e ela também comprava. Então elas me agradeciam e iam embora. Então eu fico sozinho mais uma vez. Então alguns minutos se passam e nada acontecia, e eu simplesmente adorava aquela paz. Eu falava em meus pensamentos, finalmente em paz, mas eu escuto alguns galhos quebrando e daquela floresta saíam Koneko e Zenovia, mas quando as duas olhavam para frente elas não me viam. Koneko fala que ela sentiu minha presença por perto, Zenovia diz a mesma coisa, então elas voltam para o mato. E eu reapareço do meu Kamui, dizendo que era impossível ter o mínimo de paz, com todos vindo atrás de mim. Até que Sei não aguentava mais ficar dentro do Kamui, mas eu falava pra ele aguentar mais um pouco e fechava o Kamui quase o degolando. Eu me aproximava de um rio, e lá eu lavava o meu rosto até que no meio do rio eu via uma mulher tomando banho. Ela me olhava de volta, mas eu agia normalmente, bebia um pouco de água e saía de lá. Mas antes aquela mulher me chamava. Eu olhava para ela e percebi que ela estava pelada. Ela vem chegando perto de mim até que eu perguntava o que ela queria. Ela me agarrava e falava para fazer com ela. Eu olhava em volta e quando eu iria agarrar ela, uma estrela estava caindo do céu, porém essa estrela era Reinari. Ela flutuava no ar e falava que parece que você está se dando bem mesmo sendo um demônio.
Eu falo que não era nada disso, mas Reinari não ouvia e me atacava. Eu repelia sua lança e protegia aquela mulher, e isso deixava Reinari com bastante ciúme ao ponto de querer me matar. Então Reinari me atacava de vários ângulos, várias lanças eram jogadas, mas eu conseguia repelir todas até que uma vai em direção daquela mulher, mas eu chegava a tempo. Então Reinari começava a chorar dizendo que eu era um vagabundo pilantra, cafajeste. Eu falo para ela se acalmar, mas então quando Reinari estava se acalmando, aquela mulher se agarrava a mim e falava que eu era o homem de sua vida. Ela me dava um beijo, e isso deixava Reinari em modo berserk. Uma pressão intensa cobria o lugar. Eu me espantava e falava em meus pensamentos que agora fudeu. Então um ataque carregado era lançado, mas antes eu entrava em meu Kamui. Reinari via o estrago e ela procura por mim em meio à floresta destruída, mas eu estava são e salvo no meu Kamui. Então aquela mulher me agarrava mais uma vez, e eu falo que dessa vez ninguém vai atrapalhar. Até que eu escutava um riso, e quando eu olhava era o Issei com uma cara de safado, olhando e falando para não se incomodarem com ele. Mas eu uso meu Kamui para mandar ele de volta. Issei fala para eu esperar, mas eu falava para ele se esconder o quanto antes. Então dentro do Kamui só estava nós dois. Mas quando eu iria tirar minhas roupas, aquela mulher não estava mais lá. E quando eu olhava eu via um monstro gigantesco. Eu pergunto: o que é você? O monstro, com uma voz feminina, falava que não conseguiu ficar na forma humana por muito tempo. Então eu falo que você era aquela mulher. Então o monstro, que era a mulher, se revelar na verdade ser um dragão. Eu ficava sem reação e não acreditava que eu estava prestes a comer um dragão. Então eu virava as costas e voltava para a realidade. Mas, antes o dragão me pedia comida, e ela falava que iria me conceder um desejo, mas eu ignorei. Então ela pedia também para ficar no meu Kamui por enquanto. Eu falo para ela fazer o que quiser, e eu volto. Chegando de volta eu via o Issei todo derrotado, e Koneko Zenovia trazendo ele e o arrastando pelo chão. Eu falo: bom trabalho, mas vocês demoraram bastante para pegar ele. As duas falavam ao mesmo tempo que demorou, mas foi muito fácil. Eu vejo o Issei e peço perdão em meus pensamentos. Então eu falo que vocês duas fizeram bem. Agora vamos ver como vocês se saem em andar sobre a água. Koneko fala que isso era impossível, enquanto que Zenovia faz um gesto de negação. Então eu dou um suspiro e falo que é bem mais fácil do que vocês imaginam. Então eu vou até a água e começo a andar sobre a água, e então Akeno e Asia também chegam, e Asia olhava para aquilo muito impressionada. Akeno observava e então eu saía da água e falava para elas tentarem. Então Koneko é a primeira. Então ela tirava as suas roupas e assim que ela pisava na água, ela afundava. Koneko fica irritada por não ter conseguido. Então Zenovia fala que era a vez dela tentar. Ela também tirava as suas roupas e da mesma forma de Koneko ela afundava. Então elas falavam comigo, mas eu estava paralisado vendo elas na água. Então eu dou um suspiro e falo que já que se molharam, então aproveitem para tomar um banho também. Vocês ficaram bastante tempo procurando pelo Issei. Então elas concordavam e ficam por lá mesmo. Eu dava um suspiro e me perguntava se tinha problema ter mais de uma mulher nesse mundo. Então Asia e Akeno tiravam suas roupas e pulavam na água. Eu apenas ficava observando aquela visão. Até que o Issei chegava perto de mim e falava chorando que iria me seguir para onde eu fosse. Eu falo para ele sair de perto e ir com elas. Issei fala sim senhor e partir para a água. Então enquanto todos estavam se divertindo na água, eu sentia uma presença familiar e era a Rias junto a uma garotinha. Rias falava que as coisas estavam tranquilas recentemente. Eu falava que não tem acontecido nada desde que Kokabiel foi derrotado. Rias falava para a garotinha se divertir junto aos outros. Então eu pergunto quem é essa garotinha. Rias dava uma risada e falava que não era uma garota mas sim um garoto. Eu falava meio sem expressão: um garoto, tem certeza disso? Rias fala que sim, eu tenho certeza. Então eu ficava pensativo e falava em meus pensamentos: é melhor deixar pra lá. Então se passam algumas horas, e eu sentia que estava esquecendo de algo. Até que eu me lembro e falo que iria dar uma saída. Então eu estava indo em direção da cidade para comprar carne para o dragão. Eu falava pro açougueiro colocar 10 quilos de carne. Ele falava que é pra já. Aqui está.
ficou por meros 200 mil reais, mas eu pegava a carne e sumia de lá. O açougueiro ficava puto, mas eu falava em meus pensamentos: se fudigar aí 200 mil é foda, mas fazer o quê? Depois eu pago. Então eu voltava para o meu camle, e chegando lá o dragão estava dormindo até que ela sentia o cheiro da carne. Eu falava que era melhor fazer algo por mim. Isso não vai sair de graça. Então a dragão começa a comer a carne e em seguida ela me diz para fazer um pedido. Eu, um pouco desconfiado, falo: beleza, eu vou pedir para que eu volte a ser um humano normal. Então um silêncio toma conta do lugar e o dragão começa a rir muito, falando que isso não era possível, já que eu tinha um pacto com a Rias, então já era, eu vou ser um demônio para sempre. Eu ficava um pouco irritado e falo que então me pediu para pedir algo, sendo que você não pode realizar. O dragão fala que graças àquela carne ela estava recuperando sua mana, então ela se transformava em humana novamente. Eu ficava impressionado, e falava que eu já conheço o seu lado dragão, mas ainda assim tenho que admitir que você é muito bonita. Ela agradece e pede para que eu a tire de lá, e então eu saía junto dela de volta para a realidade. Ela agradece de novo e fala que nós veremos por aí. Então ela ia embora. Eu ficava sozinho novamente, então eu andava até a minha casa e no meio do caminho eu encontrei a Reinari muito bêbada. Eu chegava perto e ela se aproximava de mim e falava que eu parecia com alguém que ela conhece. Eu coloco ela em meus braços e levo ela para casa. Chegando em casa, eu a colocava na cama e ela se agarra no sono. Eu fico olhando para ela até que eu ficava sério e pensava que essa é minha chance. Mas então eu me sentia um pouco tonto, e eu caía no chão. Então o dia amanhece, e eu acordava bastante suado com muita febre, pois eu estava com dengue, chikungunya e os garaio. Reinari já havia saído, então eu me lembro que eu tinha uma doença, e que se eu não achasse uma cura o quanto antes eu poderia morrer. Então minha presença ficava cada vez mais fraca, até que Zenovia e Koneko estavam indo em direção à minha casa e elas percebem que minha presença estava sumindo. Elas correm até lá e quando chegam se deparam comigo agonizando no chão. Koneko me pergunta o que tinha acontecido, mas Zenovia falava que nada tinha acontecido, nenhum sinal de luta. Então eu já estava cuspindo sangue. Eu falava que eu estava doente e que eu não sabia que seria tão sério desse jeito. Então Zenovia pede para Koneko chamar a Rias e a Ásia para virem o quanto antes. Koneko saía a toda velocidade. E ficava apenas eu e Zenovia. Ela me dava apoio e falava para eu não morrer agora. Então eu fechava meus olhos e falava enfim um pouco de paz. Finalmente eu consegui. Zenovia ficava cada vez mais desesperada. E então eu parava de falar. Zenovia tenta me reanimar, mas o meu coração havia parado de bater. Koneko chegava com Ásia e Rias, junto também de Sei, Kiba e Akeno, mas eles viam a Zenovia chorando e eles me viam morto no chão. Até que Rias chegava perto do corpo e ela fala que iria me reanimar. Zenovia perguntava como. Mas então Rias fala que eu não era um demônio completo, pois ela me transformou sem que eu tivesse sido morto, então eu era apenas metade demônio, mas agora que eu estava morto pela doença, ela iria me fazer voltar como um demônio completo. Então Rias se perguntava o quão forte eu ficaria se eu fosse revivido como um demônio completo de sangue puro. Então ela pega o meu corpo e leva embora. Então se passam alguns dias, e eu ainda estava desacordado. Rias fala que iria demorar mais do que ela esperava. Então ela fala que iria passar mais um tempo comigo, até eu me recuperar por completo. E Sei pergunta que doença era essa? Não era para ele ser imune a doenças? Então Rias falava que isso não era uma doença comum. E em seguida Rias pedia para todos saírem. Então se passam mais alguns dias. Eu estava recobrando a consciência. E eu abria meus olhos e via Rias, Koneko e Zenovia comigo. Então eu tentava me mexer, mas meu corpo ainda estava se recuperando. Então eu ficava ali mesmo. Então Rias nota que eu estava acordado e ela me fala para eu não se esforçar demais. Eu falo que pode deixar, daí Koneko acordam e ao me verem bem, elas ficam felizes. Então elas me abraçavam e Rias fala para elas se afastarem, pois eu ainda estava me recuperando. Koneko perguntava como que foi voltar dos mortos. Eu falo que achava que não iria mais ver vocês.
Então eu fazia um cafuné na Koneko, e eu agradecia a elas por estarem do meu lado quando eu mais precisei. Zenovia falava que ainda bem que você não morreu. Ainda tenho que aprender muito com você, mestre. Eu falo para elas irem, e que daqui a pouco eu iria até vocês. Então Rias, Koneko e Zenovia saíam de lá. Eu ficava sozinho, até que eu escutava uma risada, e uma mulher com orelhas de gato aparecia. Ela me via e perguntava se foi eu mesmo que tinha derrotado o Cocabiel e também o Raizer. Eu ignorava a pergunta e perguntava quem era ela. Então ela se apresentava e falava que o nome dela era Kuroha. Então eu olhava mais uma vez para ela, e falava que ela parecia com a Koneko. Kuroha me pergunta se eu conhecia a Koneko e eu falo que sim. Então ela pergunta como que a Koneko estava. Então eu falo melhor do que eu. Então Kuroha se aproxima de mim e pergunta o que tinha acontecido comigo. Eu falava nem sei bem como explicar, e eu falo em meus pensamentos que essa mulher parece ser muito forte. É melhor eu não fazer besteira. Então Kuroha ficava me encarando e ela falava que eu não iria servir. Eu pergunto, servir? Do que está falando? Ela falava que não era nada, mas então eu me sentia mais leve e o meu corpo estava emanando uma energia absurdamente poderosa. Eu de repente me sentia cheio de energia. Kuroha se assustava e ela recuava. Ela se perguntava como que ele ficou assim tão de repente. Ele parecia estar quase morto agora há pouco. Então uma onda de energia circulava ao redor, e a energia era tanta que até no submundo, vários demônios me rastrearam. Rias, Koneko, Akeno, Kiba, Issei, Zenovia, sentiram a minha presença, mas dessa vez era extremamente mais poderosa que a de antes, então elas corriam para onde eu estava. Enquanto isso, Kuroha ficava imóvel diante aquela presença. Eu sorria enquanto ainda emanava aquela energia, até que uma espécie de círculo mágico aparece em minha frente, e dele saía um homem misterioso. Ele observa a situação e pergunta de quem era a presença de agora há pouco. Então ele olhava para a Kuroha, e depois para mim. Então eu falo que aquele poder é meu. Então aquele homem dava um sorriso, e falava que finalmente te achei, Imperador Vermelho. Eu fico pensativo e falo que esse não sou eu. E antes de tudo, como é teu nome? Ele falava que o nome dele era Veil Lucifer. E também ele me pergunta como pode ter tanto poder se você ao menos tem uma Sacred Gears. Eu falava que não entendia nada do que ele estava faltando. Então Rias e os outros chegavam até a mim. Rias olhava para aqueles dois que estavam comigo. Rias falava que eles foram atraídos pela presença de agora há pouco. Mas então Issei ficava descontrolado. Seu poder do Imperador Vermelho saía do controle, então Issei partia em direção de Veil Lucifer. Mas antes de acertar o Veil se esquivava, e eu conseguia sair do alcance daquele ataque. Enquanto eu estava com a Kuroha em meus braços, eu a coloco no chão, e eu sentava e ficava olhando para aquela luta. Issei vs Veil, Kuroha me agradecia e ficava do meu lado observando a luta. Kuroha falava que aqueles dois são muito interessantes. Talvez eu possa restabelecer a minha raça. Então ela olhava para mim e falava em seus pensamentos que não sentia algo muito especial em mim como um dragão igual ao Issei e Veil, mas ela sabia que eu não era pouca coisa. Então enquanto eu ficava vendo aquela luta enquanto torcia para o Issei. Mas Issei estava tendo dificuldades na luta, mas Veil não se contia e continuava a atacar o Issei. Rias falava para o Veil parar, mas ele não dava ouvidos e Veil falava que só iria parar quando o Imperador Vermelho estivesse morto. Então Koneko, Akeno, Kiba planejavam algo, mas antes que eles fizessem algo, eu me levanto. Kuroha me perguntava o que eu iria fazer. E eu falo que iria parar aquela luta, porque já tinha ido longe demais. Então enquanto eu partia, a Kuroha falava em seus pensamentos que eu não iria poder parar eles, pois eram dois dragões lutando, era impossível pará-los. Então ela ficava de boca aberta ao ver o meu Suzano. Todos que presenciaram aquilo viram algo que não tinha visto em lugar nenhum. O meu Suzano, com ele eu parava o ataque dos dois e mandava os dois para o chão. Com o impacto eles tinham suas armaduras desfeitas. Então Issei desmaiava e Veil se levanta com um pouco de dificuldade. Ele olhava para mim e via aquela forma. Veil perguntava quem eu era. E eu falava que eu não era ninguém importante.
E com isso todas ficavam aliviadas, pois eu estava de volta ativa, mas dessa vez muito mais forte. Kuroha corava e falava que era esse cara que eu estou precisando. Eu desfazia o meu Suzano e Veili ficava bastante sério. Ele me pergunta novamente quem eu era, e eu falo de novo que não era ninguém importante. E então eu falava para o Veili que volte de onde você veio e se quiser uma luta pode vir, mas agora é melhor você se tratar. Então Veili falava que iria voltar para acertar as contas. Eu falo que será um prazer. Então um círculo mágico aparece, mas antes de voltar ele dava uma mensagem para Rias, e então ele partia. Então Rias me pergunta o porquê de eu ter batido no Issei também, e eu falava que queria ver a força dos dois, então eu me coloquei no meio deles para sentir qual golpe seria o mais forte. Então a Koneko perguntava qual ataque foi o mais forte, e eu falo que o tal do Veili era mais forte, mas o Issei não fica para trás. Então a Koneko olhava para a Kuroha e falava irmã. Eu olhava e percebia que as duas se assemelham, e eu falava em meus pensamentos, esse é um encontro de irmãs, é melhor não me envolver. Então Kuroha pergunta se Koneko ainda era uma fraca. Koneko ficava bastante irritada e falava que ela tinha ficado bem mais forte do que antes, e também falava que eu era um mestre que iria ajudar a Koneko a ser mais forte. Kuroha olhava para mim e me perguntava se era verdade, e então eu falo que estou treinando Koneko e Zenovia. Kuroha falava que também queria entrar no clube. Mas Koneko falava que não, você não vai entrar de jeito nenhum. Então Kuroha se aproxima de mim e ela me pedia para entrar apelando para os seus dotes femininos e falo que não tinha problema, mas eu falo que o treinamento dessa vez iria ser bastante pesado, e que se elas não quiserem passar por um treino de nível elite, era melhor desistir agora. Mas então elas não recuavam e falavam que iriam fazer, e eu falo, pois bem, amanhã nós começamos. Elas concordam e então eu partia para minha casa. Mas então a Kuroha me seguia e ela falava que iria ficar comigo por enquanto, eu falo que não tem problema. E Kuroha falava em seus pensamentos, que agora era a chance de me ter somente para ela, então ela armava um bote para me pegar, mas então Koneko e Zenovia chegava também. Kuroha pergunta o que elas estavam fazendo aqui. Koneko fala que não podia deixar o mestre sozinho com você. Zenovia falava a mesma coisa. Então elas se encaravam e a pressão do ambiente começa a ficar mais pesada, até que eu vou até a geladeira e vou cozinhar algo para comermos. Bom pessoal, é isso, espero que tenha gostado, então até breve. A internet do cara foi jogar. Porra, perdi. Ia pesquisar o quê? Não, tá procurando Peppa pra minha prima, viado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado a você. Não, obrigado você. Você que tá pagando minha entrega. É você que trouxe meu lanche. Obrigado você. Mas você que tá pagando a porra. Mas tu que trouxe a porra do lanche, rapaz. Obrigado você. Obrigado você, porra.